Bom dia para você, bom dia para todo mundo, acordando cedinho para começar a saber logo como é que está o nosso planeta, como é que está o nosso país. E eu já começo o dia dizendo para você que está engraçado, está divertido e, ao mesmo tempo, está muito triste, né? Porque quando a gente vê a falta de seriedade com que certas pessoas tratam assuntos da maior importância, como, por exemplo, a estabilidade das instituições, a maturidade da nossa democracia, aí fica muito complicado a gente entender que o nosso país está caminhando de uma maneira torta aí pelos desvãos da história, né? Com momentos de inflexão terríveis como esse, em que um ex-presidente da República, sujeito que já foi presidente da República, hein? Tentava ser o segundo mandato, diz publicamente que planejar golpe de Estado é liberdade de expressão. É basicamente o que o Bolsonaro está dizendo. A cara de pau é tão grande que ele já nem se preocupa mais em negar aquilo que é óbvio, talvez porque não exista mais como negar, né? E aí a gente começa a perceber que há um momento em que a Terra plana acaba encontrando a sua linha do Equador. É o que está acontecendo agora. Nem mesmo as histórias falsas, nem mesmo essa dissimulação, nem mesmo esse jogo de esconde-esconde institucional pode dissimular mais as intenções verdadeiras daquele sujeito que se apropriou da presidência da República pela via do voto, mas queria permanecer presidente da República, sabotando, depreciando, detonando a via do voto, que é o momento sagrado da democracia brasileira. Então, nós estamos começando hoje, mais uma vez focados nas revelações daqueles áudios que não param de aparecer, já são 50 e tantos trechos aqui, com todo tipo de atrocidade institucional, né? Vamos falar também sobre uma atrocidade contra a infância e a adolescência. Sabe aquela proposta dos colégios militares do Bolsonaro? Aquilo tudo foi adotado. Por quê? Porque o governo passado dizia que precisava combater a ideologia de gênero nas escolas. Então, entregar a educação para quem entende educação, militar, né? Militar entende tudo, militar entende vacina, militar entende engenharia, militar entende tudo, inclusive de educação. E criaram-se aí os colégios militares que muitos estados brasileiros decidiram manter, apesar do custo altíssimo, desproporcional, em relação ao que o Estado brasileiro gasta com a educação formal nas escolas convencionais. E eu já vou começar aqui, depois eu repito, se você, por acaso, não conseguir ver tudo agora, está chegando agora, para os que ainda não chegaram, eu vou mostrar aqui um absurdo completo, que é este vídeo aqui. Eu vou colocar um trechinho para vocês, e depois eu explico o que é isso, tá bom? Mas vê se tem condição alguém, em nome da educação, fazer com crianças de pouca idade. Isso aqui, ó. Ouça bem o corinho, o jogral do Colégio Militar lá do Tocantins. Vamos ver. Ficando maldito! E vou pegar você! E se eu não te matar? Eu vou te prender! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! E nas infiltrações! Você vai lembrar de mim! Pode isso, gente? Fala sério. Pode um degenerado, um pervertido desse, insuflar ideias de tortura, de morte, na cabeça de alunos da educação formal? Pode? A gente vai falar sobre isso depois, tá bom? É só para eu te acordar mesmo, porque assim você já toma logo uma chacoalhada logo de manhã e se lembra que o país em que a gente vive se chama Brasil, né? Um país que agora se empenha numa patriotada aí com relação à carne brasileira, porque a carne brasileira está sendo vista lá na França como uma ameaça pelos produtores locais para o tipo de produção que eles mantêm por lá. E aí a pecuária brasileira jogou uma queda de braço com o Carrefour, né, a rede francesa, e acabou ganhando, tá? Pode ser que ganhe a batalha definitiva hoje, mas enfim, o cheque já está dado, falta agora o cheque mate, que é o quê? Uma carta de arrependimento, um pedido de desculpas do CEO do Carrefour lá na França, que diz que não compraria mais carnes brasileiras porque as carnes brasileiras não estão sujeitas ao mesmo tipo de exigência que os produtores da comunidade europeia têm que suportar lá. A história acabou mal porque os pecuaristas brasileiros fizeram um boicote,
pararam de vender carne para o Carrefour, aí o supermercadão ficou assustado e hoje vai voltar atrás. Nós vamos tratar disso também aqui ao longo do jornal. E vamos começar logo falando sobre a meteorologia, como eu faço toda vez que eu estou aqui substituindo o Demore, que está gripado, não está aqui porque está gripado, não é mais férias, tá? Dessa vez é só uma gripezinha. Uma gripezinha. Está aí no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia para vocês, nessa faixa amarela, que vai do extremo oeste ao extremo leste do Brasil, vai ter chuvarada. A concentração maior, que pode chegar até 100 milímetros, é nessa faixa alaranjada. Tem aqui até um aviso de perigo do INMET, chuvas intensas que podem chegar até 100 milímetros. Isso aqui vai do nortão do Mato Grosso, sul do Pará, passa por praticamente todo o estado do Tocantins, Piauí, centro e norte da Bahia, e vai até Sergipe, vai até Alagoas, vai até Pernambuco, lá na região do litoral. Então, essa região está sujeita a chuvas grandes. E aqui no sulzinho também, olha, vou aumentar para vocês, também tem outro alerta de tempestade aqui. Praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul hoje vai ter chuvas intensas, mas a intensidade maior é aqui no extremo sudoeste do estado, tá bom? Pessoal daí, tome cuidado. Aqui o alerta é por conta de acumulado de chuva. Está chovendo muito por lá, então o terreno fica encharcado e pode ocorrer deslizamentos, essa coisa toda. Então, tá aí, esse vai ser o dia da meteorologia. Vamos dar uma olhadinha agora como é que vão ser as temperaturas nas capitais hoje do Brasil. Vou colocar aqui, olha, Belo Horizonte vai ter 29 de máxima, 14 de mínima. Aqui em São Paulo, 34 de máxima, vai fazer calor, hein? 18 de mínima. Aliás, isso é lá no Rio de Janeiro, ó, eu errando aqui. São Paulo, 30 graus de máxima, 17 de mínima. Salvador, tempo nublado, 28 graus de máxima, 22 de mínima. Nas capitais do Nordeste, temperaturas aí oscilando entre 38 e 26. Lá no Centro-Oeste também calorão, máxima no Tocantins, lá em Palmas, de 30 com 23 de mínima. Mato Grosso do Sul, 33 graus de máxima com 25 de mínima. E vai por aí afora. Quer dizer, vai ser um dia quente no Brasil, com algumas chuvas, né? Então, vamos começar o nosso programa? Vamos? Vou pedir isso, obrigado. Bom, o que nós temos hoje para começar aqui o nosso programa? Vamos falar sobre essa queda de braço entre essa parcela do agronegócio brasileiro chamada pecuária, né, produção de carne, produção de gado, produção de carne, e a escaramuça lá com o Carrefour. No fim das contas, funcionou a pressão. Parecia só uma patriotada, mas os produtores brasileiros que se sentiram ofendidos com a restrição do Carrefour à compra de carne lá na Europa acabaram tomando aqui uma medida de força, né? Capitaneados pela indústria frigorífica. E aqui cabe dizer o seguinte: só uma dessas indústrias, a JBS, vendia para o Carrefour 80% da carne que é colocada lá nas gôndolas para o consumidor comprar. Quer dizer, é muita coisa em uma empresa só. É um oligopsônio, né, praticamente. E o que acontece? Isso facilitou muito o encadeamento da sequência de fatos que houve a partir do momento em que a França, a empresa lá na França resolve tomar essa medida de força contra a produção brasileira. Por quê? Porque foi pressionado lá pelos produtores na Europa. Vocês sabem que aqui o gado é criado a pasto, né? A maior parte da pecuária brasileira é pecuária extensiva, e essa produção é mais barata e mais saudável. Lá na Europa, eles têm 6 meses por ano, praticamente 4 a 5 meses são neve, o gado tem que ficar estocado embaixo da casa do produtor, lá não existe latifúndio, são minifúndios, então o governo tem que subsidiar a produção de carne, ela acaba saindo mais cara, o que traz, em termos concorrenciais, uma desvantagem para o produtor francês, que por isso precisa ser subsidiado pelo governo de lá. E aí o que acontece? Aí a carne brasileira chega lá com alguma vantagem, né? A carne brasileira chega lá com alguma vantagem. E destaque aqui no nos nossos jornais de hoje essa situação de queda de braço aí. E o que acontece? O CEO do Carrefour está lá com a carta prontinha já estaria com a carta, inclusive, redigida para pedir desculpas para os brasileiros. Por quê? Porque o Carrefour aqui não pode ficar sem carne. Então, hoje nós vamos ter, provavelmente, um desfecho dessa crise, que, aliás, é uma crise muito importante para a produção brasileira. Por quê? Porque ela pode criar um precedente em outros mercados, né, e fazer com que a nossa carne acabe enfrentando barreiras alfandegárias lá na Europa e em outros países do mundo que querem proteger os seus consumidores. Mas sabe quanto é que
a exportação de carne para a Europa representa da produção brasileira? Vou mostrar para vocês aqui uma matéria da Folha de São Paulo, vamos botar no ar. Está aí, a exportação de carne para a União Europeia responde por apenas 3% do que o Brasil vende. Aqui, só para complementar a manchete, é 3% da carne que o Brasil vende, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui como é que diz, o que é a notícia da Folha de São Paulo. A União Europeia foi o destino de 3% das exportações de carne brasileiras de janeiro a outubro deste ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O bloco europeu comprou só 67 mil toneladas da carne bovina. E a França, o país de origem do Carrefour, que puxou o boicote às carnes produzidas no Brasil, bloco do qual faz parte, respondeu por 0,02%, só 0,02%, 2 centésimos das vendas externas brasileiras até outubro. Nos primeiros 10 meses de 2024, o país europeu comprou apenas 314 toneladas da carne brasileira. Então, quer dizer, o produtor francês está chorando as pitangas à toa, porque o volume é risível, né? É quase que insignificante. Embora, simbolicamente, politicamente, essa restrição adotada lá pelo Carrefour tenha muita importância. Vocês viram o tamanho da reação aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre outros mercados, ainda aproveitando aqui o texto dessa mesma reportagem. Diz aqui a Folha de São Paulo que a China, que é o principal destino das carnes bovinas produzidas no Brasil, comprou 1 milhão de toneladas. O país responde sozinho por quase 50% do que é vendido de carne brasileira para o exterior. Ou seja, vamos fazer aqui uma comparação. Quanto é que a França compra? Quanto é que a França compra? A França compra 3%. A comunidade europeia, não é só a França, não, compra 3% da carne brasileira, e isso corresponde a quanto? 67 mil toneladas de carne. 67 mil, 3%. Aí vamos pegar aqui o dado da China. A China sozinha, 1 milhão de toneladas, tá? E a França, 0,02%. Então, o prejuízo com esse boicote promovido aqui pela indústria frigorífica brasileira seria muito maior para o Carrefour. Por quê? Porque no Carrefour, as vendas de carnes correspondem a algo entre 6% e 12% do total de vendas. Isso é mais do que a margem de lucro líquida desse supermercadão. Então, está aí, os produtores, os pecuaristas brasileiros ganharam essa queda de braço, vai haver essa retratação, e aí a carne brasileira volta a ser comprada pelo Carrefour. Essas 314 importantíssimas toneladas que o Brasil vende para esta instituição Carrefour. Agora vamos tratar de coisas realmente importantes. Vamos tirar esse compartilhamento aqui, porque nós vamos tratar agora do golpe de Estado do Bolsonaro. E eu vou começar destacando aqui algo que está no nosso portal aqui, no iclnoticias.com.br, que se você não conhece, você precisa conhecer, porque está ali todo o noticiário no que importa para você ter um dia bem informado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha, ICL Notícias. Vou dividir aqui a tela com vocês. Está aí, olha, Bolsonaro admite que cogitou a decretação do estado de sítio. Isso não é golpe, hein, gente? Isso é liberdade de expressão, tá? Lá na Terra Plana, lá em Nibiru, Ratanabá, onde vive o Bolsonaro, isso não é golpe, isso é liberdade de expressão. E aqui vem o intertítulo: áudios expõem trama golpista e, aspas, em uma declaração: é guerra civil agora ou depois, diz um coronel que foi ouvido num dos áudios que foram ouvidos aí dessa coleção de mais de 50 trechos que já vazaram, né? Vamos ver o que diz a manchete principal? Vamos lá? Ela diz o seguinte, olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse ontem, segunda-feira, que o estado de sítio chegou a ser estudado no final do seu governo, mas negou que tenha liderado a trama de um golpe de Estado. Estado de sítio contra o quê? Como que não era golpe de Estado? Fala aí, mano, me deixa entender, porque eu não estou conseguindo. Se não era golpe, para que o estado de sítio? Contra o sistema eleitoral brasileiro? Contra urnas que produziriam resultados falsos? Só na cabeça desse sujeito. Então, isso justificaria a adoção de uma medida de estado de sítio. Se não é golpe, eu não sei o que é golpe, né? Aliás, né, no esforço para transformar, para normalizar as atitudes de Bolsonaro, outro golpista se somou a ele, Michel Temer, né? Que vem aí para contestar essa versão de que sem Forças Armadas
não tem golpe, essa coisa toda. Mas eu vou me ater aqui ao texto do ICL. Ela diz aqui, entre aspas, com declaração de Bolsonaro, o seguinte: golpe de Estado é coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e meia dúzia de oficiais. É um absurdo que estão falando. Quero lembrar aqui que o filho do golpista, o golpistinha, o Eduardo Bolsonaro, disse que não precisava das Forças Armadas todas para dar um golpe, bastava um cabo e um soldado num jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Se aquilo já não era uma sinalização de golpe, o que será que essa gente pensa que é golpe de Estado, hein? Aí prossegue aqui o Bolsonaro, entre aspas, uma vez mais. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse pedir um golpe para mim, ia falar, tá, tudo bem. Repara nessa afirmação dele aqui, ó. Tá, tudo bem. E o after day? Ele queria dizer day after, mas falou after day. E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Não esteve, não. Então, vamos lá. Se alguém viesse falar de golpe para um presidente da República em pleno exercício do mandato, o que esse presidente da República tinha que fazer? Dizer, tudo bem, como é que vão ficar? Como é que vai ficar a gente? Ou teria que dar voz de prisão para o golpista? Por quê? Porque é crime contra o Estado Democrático de Direito, lei que o próprio Bolsonaro promulgou no exercício da presidência da República, e ele não sabe disso. Sabe? Um golpista merece um tratamento marcial, merece tratamento judicial, mas ele não. Ele iria discutir com o golpe. Mas e o dia seguinte? E o after day? Como é que fica o after day? Como é que ficaria o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Ele acha que a decretação de estado de sítio por causa de fake news sobre eleições não é golpe de Estado. Prossegue aqui a matéria no site do ICL. Na semana passada, a PF indiciou 37 pessoas, entre elas Bolsonaro, pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas somam entre 12 e 28 anos de prisão, sem contar os agravantes. Os investigadores apontam quem teria se envolvido nas diversas frentes golpistas em 2022, incluindo os ataques ao sistema eleitoral e discussões sobre uma minuta de decreto para anular o resultado das eleições. A PF ainda investiga o documento denominado Planejamento Punhal Verde-Amarelo, que teria sido criado pelo general de brigada da reserva, Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Esse plano incluiria a possibilidade de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, como você sabe, e, especialmente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra quem chegou a ser armada uma tocaia no dia 15 de dezembro passado, 3 dias depois da diplomação do Lula. Segundo as investigações, diz a matéria do ICL Notícias, Fernandes imprimiu o planejamento em 9 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto, 1 mês e 6 dias, 1 mês e uma semana antes da sua tentativa fracassada de golpear as instituições, a começar pelo sequestro do ministro Alexandre de Moraes. Cerca de 40 minutos depois, ele teria ido ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, onde estava lá dormindo em berço esplêndido quem? O senhor Jair Messias Bolsonaro, supostamente encapsulado no seu casulo institucional, deprimido, porque acabava de ser derrotado na eleição. Prossegue aqui a matéria do ICL. Bolsonaro não comentou os vários pontos específicos da investigação, até porque foram convocados políticos aliados e apoiadores que dificultaram as perguntas ao ex-presidente. E aqui mais uma sessão da matéria, um box, né? Bolsonaro repete, tudo foi dentro das 4 linhas. Ao negar a trama golpista, ele disse que todas as medidas estiveram dentro das 4 linhas e da Constituição, e elas foram estudadas, entre elas uma extrema, a do estado de sítio. A Constituição inclui 2 estados possíveis para caso de quebra da ordem social e de instauração de guerras ou conflitos, sejam internos ou externos. Um é o estado de defesa, conforme citado na minuta que mirava o TSE, e outro é o estado de sítio mais não. Eu quero lembrar aqui que tem as GLOs também, né, que são decretos de garantia da lei e da ordem, que funcionam sobre locais específicos. O estado de sítio ele pode abranger todo o país, e o estado de defesa abrange também uma região específica, e a principal diferença entre eles é que o estado de defesa pode ser decretado pelo presidente, com o Congresso sendo ouvido na sequência,
E para a decretação do estado de sítio precisam ser ouvidos os conselhos, né, o Conselho Político, o Conselho da República, e depois, e antes da decretação, o Congresso Nacional tem que avalizar. Essa aqui é basicamente a diferença. Na entrevista dessa segunda, Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que a mesma pessoa faz tudo, e no final vota para condenar quem quer que seja. Eles têm repetido essa ladainha. Agora, vou mostrar para vocês aqui uma outra reportagem. Vamos mudar aqui o compartilhamento. Cadê? Estou meio perdido aqui. É a declaração do Bolsonaro, a gente precisa prestar atenção a isso aqui. Pode colocar na tela para mim, por favor. Não se dá golpe com o general da reserva e meia dúzia de oficiais, disse o Bolsonaro. O ex-presidente falou pela primeira vez desde que foi indiciado por tentativa de golpe. Vamos ver o que ele disse. O ex-presidente Bolsonaro afirmou nesta segunda que em nenhum momento discutiu, como a gente já viu, a possibilidade de golpe de Estado, mas que estudou todas as medidas possíveis dentro. O ex-palaciano deu coletiva durante a tarde, quando retornou a Brasília para se reunir com advogados para discutir os próximos passos após seu indiciamento pela Polícia Federal por golpe de Estado para se manter no poder. Foi a primeira vez que ele falou sobre o ato. E aqui ele vai citar o ex-presidente Michel Temer, outro golpista, né? Aí eu digo para vocês, um gambá vai cheirar quem? Vai cheirar outro, né? Um gambá cheira outro. E aqui vem o Temer, gambá, como Bolsonaro, para conestar a sua argumentação. E aí o Bolsonaro aproveita aquela fala do Temer do fim de semana e repete. Está aqui, olha, entre aspas. É como o Temer disse hoje. O Temer disse uma obviedade. Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. E aqui eu abro um parágrafo, uma brecha, para perguntar para vocês. O golpe do Temer teve mobilização de Forças Armadas? Teve. Foi um golpe, não foi? Ou você acha que não? Que aquilo foi um movimento institucional corretíssimo, que havia um motivo cabal para a decretação do impeachment de uma presidente da República eleita legitimamente pelo voto popular? Não, não houve nada disso, não houve mobilização. Houve o general Vilas Boas dando uma tuitada lá, impedindo o Lula de assumir, e algumas ameaças veladas que vinham da caserna, mas não houve nenhuma mobilização militar. Então, o que o Temer está dizendo, que vale para o Bolsonaro, não valeu para o golpe dele, né? Não valeu para o golpe dele. Então está aqui o Bolsonaro. Olha, ninguém dá golpe de Estado. Em um domingo em Brasília, com pessoas que estavam ali com bíblias debaixo do braço, bandeiras do Brasil na mão, nem usando estilingue e bolinha de gude, e muito menos batom. Não tinham um comandante. Vamos tirar da cabeça isso aí. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e meia dúzia de oficiais. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Então, ele admite que pensou em usar o estado de sítio, tá? Ele não refuta mais esse negócio, que estudava medidas de força contra o resultado legítimo de uma eleição que ele perdeu e foi derrotado. Ele mobilizou numa reunião oficiais do Exército, né, das três forças. Ele se reuniu com embaixadores numa reunião transmitida em cadeia nacional. Ele fez comício em praça pública no 7 de setembro, dizendo que iria fazer o golpe. Ele teve subordinados que construíram essa operação chamada Punhal Verde e Amarelo, nas barbas dele, no gabinete dele, vai dizer que não sabia como é que é possível o presidente da República. Então, o sujeito tem que ser um panaca completo para não saber da articulação mais importante de gente que estava subordinada imediatamente a ele, como esse general Fernandes, né? Que, à época, era ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República, um posto importantíssimo. Esse cara despachava o dia inteiro com o Bolsonaro. Ele não sabia da conspiração que ele estava armando. Não. Ele autorizou, falou que podia ser feita uma operação qualquer até o dia 31 de dezembro, quando foi consultado no dia 12, sobre a data dia 12, que era a data da diplomação do Lula. Como é que esse cara vai querer dizer para os juízes que vão julgá-lo, né, para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ele não pensava em golpe de Estado, que os elementos estão aí tão dados e as provas são sobejas, elas estão aí em grande evidência. Muito difícil Bolsonaro escapar dessa punição, inclusive pela via de uma anistia congressual, que é um processo completamente anômalo, né, porque visa, inclusive, como é óbvio, visa beneficiar uma única pessoa, não visa pacificação de nada, e que todos os juristas sérios do país já disseram que seria inconstitucional, até porque falar em anistia antes da condenação
É como falar de uma enchente antes da chuva. Não aconteceu ainda, né? Mas vamos continuar aqui com a matéria do CL, citando aqui o que o nosso golpista último, né, disse. Bolsonaro seguiu. Se alguém viesse conversar sobre golpe comigo, eu ia dizer, tá, tudo bem. E o after day? A gente já viu essa frase aqui daqui a pouco. Como é que fica o mundo perante nós? Agora, todas as medidas possíveis dentro das 4 linhas da Constituição, eu estudei. Inclusive aqui, o que ele chama de 4 linhas da Constituição tá lá estado de sítio, estado de defesa, porque essas são medidas de exceção previstas pela Constituição como graves remédios institucionais. O ex-presidente afirmou que a palavra golpe nunca esteve em seu dicionário. Jamais faço e jamais faria algo fora das 4 linhas. Para ele, dá para resolver os problemas do Brasil dentro da Constituição, ou seja, dá para aplicar um golpe constitucional. Nos documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, 21, a PF indiciou Bolsonaro e outras 36 pessoas, diz a matéria. A PF aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa. O mesmo relatório aponta que Bolsonaro sabia do plano para matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula e também o ministro Alexandre de Moraes. Além de mensagens de celular, vídeos, gravações, depoimentos de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, há uma minuta de decreto golpista, que, de acordo com a PF, foi redigida e ajustada por Bolsonaro. Bom, aí vamos saber um pouquinho mais. Vamos parar o compartilhamento só para eu poder botar aqui na próxima guia. Porque é o seguinte, esses caras que estavam tramando essa operação desastrada, né, o exército de Brancaleone, a serviço da causa golpista da presidência da República. Aliás, o exército de Brancaleone é uma péssima comparação, vocês vão me desculpar, porque aquele exército era um exército, né, sonhadores. O nosso exército aqui é um exército de trapalhões, né, de incompetentes, inclusive para gestar uma operação como essa. Mas a Folha de São Paulo traz aqui hoje uma reportagem mostrando que esses caras já falavam sobre golpe há muito tempo. Quer ver só? Está aí na sua tela, presos pela PF, escreveram sobre terrorismo e operações especiais dentro de escola do Exército. Militares detidos sob suspeita de planejar golpe e morte de Lula apresentaram trabalhos acadêmicos sobre esses temas, tá? E diz aqui o corpo da matéria. Os 4 oficiais das Forças de Operações Especiais do Exército presos preventivamente na terça 19 pela Polícia Federal, sob suspeita de participar do planejamento... Nossa, que bifão essa frase aqui, hein? Mas vamos continuar aqui. Participar do planejamento e execução do golpe de Estado tem em comum passagens pela Escola do Comando e Estado-Maior do Exército, a ESEME, entre 2017 e 2024. Ali, 3 deles, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, produziram e defenderam trabalhos sobre o papel das Forças de Operações Especiais em situações que não se enquadram no modelo de guerra regular. Entre os temas tratados das pesquisas estão combate ao terrorismo, ao crime organizado e ao narcotráfico, assistência a forças policiais e dissuasão do inimigo. O general de brigada Mário Fernandes, o 4º e mais antigo do grupo, frequentou a ESEME nos anos 90 e os trabalhos produzidos à época não estão digitalizados, portanto não puderam ser acessados. Ferreira Lima, Oliveira e Azevedo são kids pretos. A especialidade está no centro da investigação da PF sobre organização criminosa que atuou durante o governo Jair Bolsonaro. Criada em 1905 como escola de Estado-Maior, com sede no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, a ESEME é a mais alta e prestigiada escola do Exército. Na década passada, teve reconhecidos mestrado acadêmico e doutorado abertos a civis pela CAPES. Portanto, a CAPES está financiando, além da pesquisa científica, tese sobre terrorismo e ação paralela, né, ao Estado das próprias forças militares. Dos 3 presos na operação, diz aqui o jornal, o único a cursar o doutorado na ESEME foi Azevedo. O trabalho dele tem 149 páginas e foi intitulado As Operações Especiais e a Dissuasão, Reflexões da Perspectiva da Defesa. Defendido este ano, é o mais ambicioso e sofisticado de todo o grupo, e o objetivo, segundo a Folha, é estudar o emprego das operações especiais, dessas tropas, como esses tais kids pretos, como ferramenta de dissuasão alternativa aos recursos tradicionais. Ferramentas de dissuasão alternativa aos recursos tradicionais para esse fim. Olha agora isso aqui, ó, com armas nucleares e grandes forças. Eu, sinceramente, não sabia que o Brasil tinha armas nucleares. E aí, os áudios, né? Já vou colocar aqui na tela para vocês aqui. Outra matéria, esta do G1,
para a gente ver o que está vazando por aí. Continua vazando. Não seria melhor, vocês não acham que seria melhor, se ao invés de vazar esse material, a Polícia Federal solicitasse a retirada do sigilo ao ministro Alexandre de Moraes e entregasse à opinião pública o documento inteiro, para que a gente pudesse entender como é que isso tudo se liga. Que áudiozinho daqui, áudiozinho, tudo bem, é super importante, vai mantendo um clima de expectativa junto à opinião pública, mas a gente precisa ver esse documento. É ali que está todo o arrazoado. Por que vazam trechos importantes, quer dizer, pedacinhos do filé mignon e não soltam a vaca inteira? Sabe, a gente precisa ver tudo para saber o que está ali. Nós estamos loucos para ver essas 800 e tantas páginas ali, porque ali está descrita toda a operação do Bolsonaro, dos generais, da cúpula militar do governo, dos malucos que estavam lá na frente dos quartéis, as conexões de kids pretos, por exemplo, com movimentos de rua, como aconteceu, já está comprovado, no 8 de janeiro, quando militares pertencentes a esse comando, inclusive, ajudaram a assaltar as clarabóias do prédio da Câmara dos Deputados lá em Brasília, né? Então, nós queremos uma peça inteira. Tá bom, vamos nos ater aqui ao que é possível, por enquanto, que são esses áudios vazados, como você está vendo aí na manchete que está na sua tela. Em conversas obtidas pela PF, os militares que tramaram o golpe de Estado falam em guerra civil, tá? Guerra civil. O coronel reformado Roberto Criscuoli argumenta nas mensagens que é preciso aproveitar a população inflamada na rua. A PF investiga tentativas de golpe de Estado que ameaçaram o país. Em mensagens analisadas pela Polícia Federal, o general da reserva e ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, recebeu um áudio do general de brigada da reserva, Roberto Criscuoli, em 29 de novembro de 2022, portanto, 2 semanas antes da data em que eles pretendiam aplicar o seu golpe paraguaio, né? Discutindo abertamente a possibilidade de uma guerra civil. No áudio, Criscuoli argumenta que a insurgência deveria ocorrer antes da posse de Lula, aproveitando o apoio maciço de manifestantes que estavam acampados em frente aos quartéis generais pelo país e concentrados em Brasília. Daqui, a gente pode depreender a importância dos acampamentos em frente aos quartéis, né? Se aquilo não tinha o dedo e a organização oculta dessas forças golpistas, não se entende como é que eles continuaram acontecendo. Mas vamos lá, vamos aqui para o texto da matéria do G1. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois, eu acho que vai ser pior. Na realidade, vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois, afirmou. Mais uma vez aqui o Exército disposto a cumprir a sua tradição histórica de matar inimigos internos, né? Porque o Exército Brasileiro, infelizmente, mata mais inimigos internos do que inimigos externos. Mas esse coronel reforçou a urgência da ação, justificando que o momento era propício. Abre aspas aqui para o que ele falou. É melhor ir agora. O povo está nas ruas e pedindo que daqui a pouco nós vamos por interesse próprio. Ele faz uma defesa do descumprimento da Constituição. Aspas novamente. Não tem que ser mais democrata agora. Não vou sair das 4 linhas. Acabou o jogo, pô. Não tem mais 4 linhas. Agora o povo da rua está pedindo, pelo amor de Deus, disse Criscuoli, referindo-se à suposta necessidade de ultrapassar os limites constitucionais. No final desse áudio, Criscuoli pediu para que o Mário Fernandes transmitisse a mensagem ao golpista Jair Bolsonaro. Ele insistiu que a demora em agir estava favorecendo os adversários e pediu uma intervenção imediata. De novo, aspas aqui, porque falou esse brilhante oficial do Exército Brasileiro. Nós estamos esperando o quê? Dando tempo para eles se organizarem melhor? Para a guerra ser pior? Irmão, vamos agora. Fala com o 01 aí, cara. É agora. Hoje estou dentro. Amanhã eu não estou mais, não. Disse o tal Criscuoli, né? Sujeito bravo pra caramba, que tinha pressa no golpe de Estado. Agora, imagina, pode tirar, por favor, o compartilhamento? Queria dizer para vocês o seguinte, imagina que esses sujeitos agiam com ódio e com a convicção absoluta de que a argumentação do Bolsonaro estava certa em relação àquilo que acontecia no momento eleitoral, que, como eu disse antes, é um momento sagrado da democracia brasileira. Eleições perfeitas, atestadas, auditáveis, tudo certo, né? Com um processo rápido, eficiente, elogiado pelo mundo inteiro, e eles acreditando que isso tudo era para engendrar um processo de fraude, sabe? Uma fraude que se consolida na versão dessa lá da Terra plana, né? Com uma diferença mínima de 1.800.000 votos, menos de 2% dos votos,
a favor de um ou outro candidato, quer dizer, completamente estapafúrdio isso, mas na cabeça dessa gente, o que existe lá como lenha queimando nessa fogueira? Existe ódio puro, ódio por uma coisa chamada comunista. Comunista, o que vem a ser? Comunista é qualquer pessoa que discorde do que essa gente pensa. Eu, por exemplo, seria um baita comunista. Eu não sou comunista nada. Aliás, essa gente nem sabe o que é comunismo. Essa gente nunca lê um texto de Karl Marx, de Engels, de Lenin, não sabe nada, né? Mas usa a palavra comunista como um estigma. E o curioso é que esse estigma ele persiste não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Vocês se lembram que nos anos 50, lá nos Estados Unidos, a Comissão McCarthy, ela estigmatizou artistas, atores de Hollywood, políticos que ousavam, de certa forma, criticar o regime, sempre chamando de comunistas, né? Então, o que é comunista para eles? Comunista é qualquer um que eles odeiem, né? Pode ser o gay, pode ser o negro, todo mundo é comunista na visão dessa gente aí, que faz questão absoluta de estigmatizar para criar um inimigo imaginário que possa mover as forças nessa luta desleal que eles tramavam contra o país, tá? Mas eles se ferraram, e é ótimo que eles tenham se ferrado. Vamos botar na tela de novo mais uma matéria aqui do UOL. Aliás, não se ferraram ainda, né? Porque tem o julgamento, né? Tem os indiciamentos, tem muita gente que não apareceu ainda no rol desses indiciados aí, mas vamos lá. Entre os oficiais militares, agora uma nova página começa a ser escrita na história do Brasil, porque, como diz aí a Folha de São Paulo, o UOL, né? O indiciamento de generais pode levar a uma punição inédita de militares brasileiros. O Brasil tem, por tradição, anistiar e proteger esses militares. Quero lembrar para vocês aqui, uma vez mais, eu falo disso sempre, porque eu acho esse exemplo algo que a história ainda não purgou, ainda não digeriu. O caso do capitão Wilson, aquele sujeito que comandou o atentado, outra operação desastrada do Exército Brasileiro, porque foram promover em 1981, em maio, Dia do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, um atentado contra uma multidão que se aglomerava para ver um show no Rio Centro. A bomba explodiu dentro do Puma, que era desse capitão Wilson Dias, e matou lá o sargento que o auxiliava, mas o capitão Wilson Dias ficou ferido, depois se recuperou. E esse cara, gente, olha, eu repito, ele era capitão, ele era um terrorista. Ele acabou se aposentando como general, ele ganha soldo de general na aposentadoria. Imagina isso. O que as Forças Armadas fizeram? A vida inteira protegeram esse cara que deveria estar na cadeia apodrecendo lá até hoje. Mas não, virou general. General. Por quê? Porque estava a serviço do último suspiro da ditadura em pleno governo Figueiredo, aquele presidente da República que não tinha nenhum ânimo para governar, que detestava o que fazia e que, por isso, acabou entregando, né, para as forças de direita desse país o destino da nação, e com isso houve o restabelecimento da nossa democracia. Mas agora temos, de fato, pela primeira vez, indiciamento de generais. Indiciamento não significa punição, tá? Não significa. Indiciamento significa apenas uma indicação para a justiça de que a polícia ou o Ministério Público enxergaram culpa na ação desses militares, tá? Para que sejam punidos, eles precisam ser julgados ainda, isso está longe de acontecer. O que diz a matéria do UOL? O indiciamento de generais pela Polícia Federal por tentativa de golpe pode gerar uma punição inédita para militares de alta patente no Brasil. As evidências obtidas pela investigação, que alcançou 37 pessoas, incluindo 7 generais, devem pesar na decisão final se o caso avançar na justiça. O inquérito policial aponta 24 militares envolvidos em um plano que incluía matar o presidente Lula, como vocês já sabem, Operação Punhal Verde e Amarelo. É a primeira vez que militares de alta patente são indiciados por tentativa de golpe no Brasil. Se os militares se tornarem réus, o caso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Militar. Por quê? Porque os eventuais denunciados serão julgados pela Corte porque os crimes cometidos não são da esfera militar, mas sim um atentado contra as instituições e a própria democracia. O próprio Supremo e um dos seus ministros foram vítimas dessa tentativa de golpe. O Supremo vai poder julgar porque foi vítima direta, afirma o doutor em Direito, respeitabilíssimo, Pedro Serrano, que, aliás, acho que a gente devia entrevistar aqui no CL, porque ele tem posições... Eu tenho acompanhado as entrevistas do Serrano, e ele está coberto de razão, ele é um dos maiores juristas do país hoje, né? Vamos andar com os assuntos aqui, porque nós temos ainda muito o que falar sobre isso. Um outro assunto que está sendo discutido, eu acho que nessa matéria do Estadão, ela expressa uma preocupação que eu também tenho, tá? Eu quero dividir com vocês,
tenho conversado com advogados que compartilham dessa mesma preocupação. Qual é? Pode o ministro Alexandre de Moraes, né, do alto de toda a autoridade, inclusive da autoridade moral, ser o presidente desse julgamento? É uma situação complicada, né? Ele pode instruir o processo? Claro que pode instruir o processo, ainda que ele seja vítima dessa armação toda que está sendo desvendada no processo judicial, mas ele não está julgando ninguém por enquanto, ele está instruindo o processo. Então, aqui não vejo nenhum problema. Mas outras pessoas veem, por exemplo, o Walter Maierovitch acha que o Moraes tem que se dar por impedido da presidência do inquérito, né? Ele não pode apresentar o primeiro voto lá, como eu gostaria muito que fizesse, mas, na verdade, é o seguinte, é difícil a situação de uma pessoa que é vítima e julgador dos réus ao mesmo tempo. Isso ninguém pode negar. Então, o que o Estadão foi questionar com o jurista foi a mesma coisa que eu e outros jornalistas já fizeram, né? Se a permanência do ministro Alexandre de Moraes no momento do julgamento pode ou não comprometer a rigidez do processo. Por quê? Porque esse processo não é um processo qualquer, esse processo é importantíssimo para a história do Brasil. Daqui a 100 anos, 200 anos, os alunos das escolas de primeiro e segundo grau, de ensino médio e ensino fundamental, vão estar estudando esse momento da história. E não pode restar dúvida aqui de que houve uma condução correta e honesta desse processo de golpe, porque isso molda o futuro do país, né? Na medida em que, se tivesse havido golpe, nós teríamos uma outra conjuntura, provavelmente com gente como eu e outros aqui que têm opinião crítica, já presos, ou talvez exilados, com a volta da tortura, porque os próceres desse golpe eram extremamente simpáticos a torturadores, né? O próprio Bolsonaro vive tecendo loas ao Brilhante Ustra, que é o único torturador brasileiro condenado pela justiça. Então, a situação seria muito grave. Como ele tem essa importância histórica, e ele é muito importante para a reorganização das forças democráticas neste momento presente que nós estamos vivendo, então, eu aqui, a minha opinião, eu que não sou jurista, não sou nada, sou só um jornalista dando palpite aqui, eu veria com bons olhos que outra pessoa presidisse o julgamento, embora não veja nenhum problema na instrução do processo pelo Alexandre de Moraes, né? Ele já fez a parte dele, teve uma condução muito importante para que tudo chegasse onde chegou, mas será que é adequado que ele julgue? Aliás, eu gostaria de conhecer a opinião de vocês aqui na nossa área de chat. Se vocês puderem, pode discordar de mim, não tem problema nenhum, tá? Porque eu sei que o assunto é controverso e polêmico. Mas vamos para o que o Estadão apurou aqui com relação a essa situação incômoda aqui, que vai acabar tendo que ser discutida mesmo daqui a pouco. Diz aqui o jornalão, as investigações da Polícia Federal que revelaram a trama para matar fulano, Beltrano e Cicrano reforçam entre juristas uma posição que vem ganhando corpo há muito tempo. O ministro do Supremo deveria se declarar impedido de julgar casos envolvendo a tentativa de golpe de Estado articulada por apoiadores integrantes do governo Bolsonaro. E aqui o Estadão foi além, né? Ele está argumentando que o ministro Alexandre de Moraes não deve se dar por impedido só da condição de presidente do processo. E ele deve também se dar por impedido de votar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu tenho minhas dúvidas sobre isso aqui. Juristas ouvidos pela reportagem do Estadão afirmam que os fatos revelados pela PF são graves e exigem uma apuração rigorosa. Como Moraes era um alvo direto dos golpistas, seria ideal que ele se declarasse impedido de continuar na condução do inquérito na corte. Aqui o jornal diminui aqui o escopo da sua preocupação. Segundo esses especialistas, essa medida pode evitar que brechas processuais sejam exploradas pela defesa dos envolvidos e que poderiam levar à anulação do caso. O afastamento também fortaleceria a legitimidade do Supremo, especialmente diante do atual contexto de crise de confiança que a instituição enfrenta. Procurado via assessoria e por meio do Supremo, Moraes não se manifestou. Em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, rejeitou um pedido da defesa do Bolsonaro pelo impedimento de Moraes. Aspas, para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas destituídas de embasamento jurídico, disse o Barroso. Na última semana, o decano do Supremo, Gilmar Mendes, também manifestou apoio à permanência de Moraes na condução dos inquéritos, dos quais é apontado como vítima. Mendes afirmou que seria um absurdo e que não faz sentido afastar Moraes do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Sobre o que nós vamos falar agora? Eu já falei bastante sobre a carne do Carrefour, nós temos praticamente 12 minutos só aqui
de programa, nós temos vários assuntos para tratar. Eu quero falar com vocês sobre essa história lá dos alunos do Colégio Militar, de uma escola do Tocantins, né? Uma escola militar do Tocantins. Eu mostrei aqui no começo do programa um vídeo e vou colocar de novo esse vídeo para vocês, porque isso aqui realmente mostra uma deformação naquele que é o objetivo, né, da criação de escolas no Brasil, que é educar. Porque o que vocês vão ver aqui agora é uma abjeção em todos os sentidos, sabe? Perfilar crianças, obrigá-las a marchar como militares, repetindo refrões que falam de matar, de prender, de dominar sua cabeça. Vocês vão ver aqui, depois eu leio a matéria para vocês de um jornal lá do Tocantins, que fala sobre o assunto. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Sou taticano maldito! Sou taticano maldito! E vou pegar você! E se eu não te matar? Eu vou te prender! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! E nas infiltrações! Você vai lembrar de mim! Sou taticano maldito! Sério, opa, saí daqui. Estava falando aqui. Duro ver isso, né? É um absurdo completo. Fala sério. Isso é de uma degeneração amarga. Vamos ver do que se tratou isso aí, porque já houve uma. Vamos botar no ar? Compartilhamento? Já houve uma manifestação. O diretor dessa escola aí foi afastado, obviamente foi, não dava para continuar com isso lá, sabe? Ensinar crianças, né? Lição de tortura, pelo amor de Deus, fala sério, mano. O que é isso? Que diabo de país é isso? Como é que os caras se sentem à vontade para obrigar alunos de pouca idade a esse tipo de coisa absurda? Mas está aí na tela de vocês a matéria do jornal. Qual é o jornal aqui? Jornal do Tocantins. Alunos do Colégio Militar cantam palavras de ódio durante marcha guiada por PM. Se eu não te matar, vou te prender. É assim que a polícia de Tocantins age? Só prende se não conseguir matar? Já é uma deturpação inacreditável, né? Porque isso é incitação a um crime de homicídio. Estão ensinando essas crianças que matar é tudo bem, está tudo certo, sabe? Se eu não te matar, eu vou te prender. Mas vamos lá. A escola fica em Paranã, é no sul do estado de Tocantins. Atende crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano. A Polícia Militar disse que soube do vídeo na quinta, 21, e vai investigar a conduta dos... Tem que investigar nada, meter na cadeia. Está mais do que claro isso aqui. O que diz o Jornal do Tocantins? Um vídeo publicado nas redes sociais mostra estudantes do Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, em Paranã, região sul do Tocantins, participando de uma marcha e cantando versos que fazem referência a atos violentos. Se eu não te matar, eu vou te prender. O momento é guiado por um policial militar que puxa o canto, enquanto os alunos repetem. A Polícia Militar do Tocantins informou que está apurando a conduta dos policiais militares envolvidos e que serão adotadas as medidas cabíveis. A PM ainda disse que o caso é uma ação pontual, que não faz parte da rotina da unidade escolar. Será? Os alunos pareciam tão afinados nesse jogral mortífero aí, nesse jogral, né, nefasto, que talvez eles tenham ensaiado muito isso aí antes. O fato aconteceu nesta quinta, 21. Nas imagens é possível ver que os estudantes estão fardados lá de fora do colégio, sendo que pelo menos 3 policiais os acompanham. Um dos militares canta e os alunos repetem a letra. A Secretaria de Educação informou em nota que repudia a conduta inadequada ocorrida no colégio, em que estudantes foram incentivados a proferir frases incompatíveis com o ambiente escolar. Eu diria até frases incompatíveis com a dignidade humana, né? Porque se eu não te matar, eu vou te prender, é algo que é absurdo sob todos os aspectos. A Secretaria de Educação diz que irá notificar a Polícia Militar para tomar as medidas cabíveis. E aí a Polícia Militar de lá soltou uma nota. PM Tocantins informa que tomou conhecimento, por meio de vídeos nas redes sociais, de uma atividade extracurricular no Colégio Fulano de Tal. A instituição esclarece que a atividade em questão se tratou de uma ação pontual, que não faz parte da rotina diária. Será que faz parte da rotina semanal? A Polícia Militar está apurando com rigor os fatos, avaliando a conduta dos policiais militares envolvidos e informa que serão adotadas as medidas cabíveis, em conformidade com os policiais patati, patatá, patati, patatá. Conversa fiada aqui, conversa jogada fora, né?
Então, fica aí para vocês aí essa informação de que quando se entrega a educação das crianças a policiais militares que são treinados para exorbitar nas suas funções, para atirar antes de perguntar, para perseguir negros, né, e os vulneráveis, isso acaba desse jeito. É uma receita infalível. Se você quer ferrar com a educação de um país, entrega ela para alguém que não entende nada de educação. Polícia militar é para garantir a segurança das pessoas, em tese, né? Porque algumas polícias militares do país são para massacrar a população. Mas, no geral, é isso, pelo menos institucionalmente, é o que acontece. Polícia militar é para cuidar da segurança. Da educação, cuidam os professores, os diretores da escola, gente com formação acadêmica na área da pedagogia, gente que leu Piaget, gente que, enfim, gente que estudou para fazer aquilo. Entregar a criança para a PM tomar conta, olha, me desculpa, sabe? É uma baita distorção. Nós temos também, gente, uma novidade aqui na área do trabalho, é uma novidade ruim para quem esperava ainda ter alguns direitos diante da reforma trabalhista promovida pelo Temer, mas agora o Tribunal Superior do Trabalho tomou uma decisão lá, decidiu que a reforma trabalhista, nos termos em que ela exterminou com direitos trabalhistas, ela já não vale mais para ninguém, tá? Então, inclusive, contratos que foram de antes da decretação da reforma perderam valor. A Justiça do Trabalho acha que esses contratos estão superados pelo tempo, né? Agora, vivem falando que não pode haver quebra de contrato no Brasil, que isso cria instabilidade, essa coisa toda. Será que quando a quebra de contrato é em benefício do empregador, da elite patronal do país, isso não vale? Quer dizer, quando é para massacrar o pequeno, tudo bem quebrar contrato, mas o TST decidiu e nós vamos tomar conhecimento dessa decisão. A maioria dos ministros do TST decidiu nesta segunda que as mudanças na reforma trabalhista de 2017 valem para os contratos de trabalho que estavam vigentes antes mesmo da sua existência. Assim, os empregadores não precisam mais garantir aos funcionários contratados antes da reforma direitos que foram extintos por ela. E o engraçado aqui é que essa decisão foi tomada com base em um processo de uma funcionária da JBS, tá? Uma funcionária que queria ser remunerada pelo tempo que ela perde no transporte até o local de trabalho. Aqui diz a matéria, o caso concreto envolve o direito de uma trabalhadora da JBS de Porto Velho, em Rondônia, que queria ser remunerada pelas horas no trajeto do ônibus oferecido pela empresa entre 2013 e 2018. Porque naquele momento existia jurisprudência que dava conta de que quando o trabalhador está seguindo para o trabalho em veículo da empresa, ele já está trabalhando. Portanto, esse horário faz parte da jornada e precisava ser remunerado. Depois veio a reforma do Temer e acabou com isso, né? Então, o que diz aqui a matéria? A JBS, em sua defesa, alegou que depois da reforma trabalhista, o tempo do percurso não é mais considerado como à disposição do empregador, ainda que o ônibus que leva o empregado seja o ônibus da empresa. Além das horas de deslocamento, o tema deve repercutir em toda a Justiça do Trabalho e outras mudanças promovidas pela reforma, como o intervalo interjornada, o direito à incorporação de gratificação de função e o descanso de 15 minutos para mulheres antes da prestação de horas extras. E aí eu pergunto para vocês, já dizendo aqui que o placar dessa decisão foi de 15-10, portanto, não é um assunto que teve uma decisão unânime nem consensual, tá? Foi 15-10, havia uma controvérsia lá. O voto do relator foi o voto vencedor. Mas pergunto para vocês o seguinte, vamos pegar uma situação hipotética aqui, o caso dos trabalhadores boia fria. Esses caras chegam às 3h30 da manhã num local onde um ônibus vai buscá-los e depois conduzi-los, muitas vezes durante horas, né, por uma estrada vicinal, uma estrada de terra, até a chegada à lavoura. Aí, chegando lá, é que começa a contar a jornada de trabalho. Mas ele já foi 1h30, 2 horas que eles perderam dentro do ônibus do transportador, né, do aliciador de mão de obra, e só aí que começa a jornada dele. E aí ele tem que prestar mais pelo menos 8 horas de serviço nas piores condições, e depois para voltar mais 2 horas. Então, assim, acho que do ponto de vista humano mesmo, é sofrível essa decisão, né? Como quase tudo que foi nessa redução de direitos aí da reforma do trabalho que foi promovida pelo Temer, e fica aqui a minha indignação pelo fato de que, num governo supostamente de trabalhadores, um governo progressista e tudo mais,
ninguém tenha falado de voltar atrás nessa reforma promovida pelo Temer. Simplesmente esqueceram isso. A base de financiamento dos sindicatos, os direitos que foram perdidos, nada. Ninguém fala nada. É como se tivesse que acontecer mesmo. E a gente aqui que trabalha ganhando salário, muitas vezes sem nenhum direito mais, porque, né, a realidade hoje impõe um regime duríssimo na relação com as empresas, sabe, essa gente do governo, dos trabalhadores, não fala nada sobre isso. Ninguém tentou acabar com a reforma do Temer. Bem, é difícil, o Congresso é super reacionário, a maioria lá é patronal, tem 150 patrões, fora os donos de fazenda. Eu sei que é uma batalha, mas não fazer nada. Ainda que fosse para perder a parada, seria muito bom ver o governo apoiando essa revisão da revisão promovida durante o governo Temer, que foi um desastre, né, para os trabalhadores, levou o país à uberização, acabou com os sindicatos, portanto, com a mobilização, e principalmente calou com as centrais sindicais que um dia foram tão ativas, né, e hoje pouco se ouve falar. Né? Cadê a CUT? Cadê a CGT? Cadê essa gente que a gente não vê mais em lugar nenhum? Enfim, olha, nós temos ainda um minutinho. Quero dizer para vocês que na sessão dos escândalos ainda tem um outro assunto aqui pendente. A Caixa Econômica Federal contratou um advogado do Lira, é aquele advogado dos kits robóticos, tá? Virou consultor da presidência do banco. O advogado se chama, como é que é? O nome dele, desde 26 anos, advogado Luiz Maurício Carvalho Silva, empregado da Caixa como consultor do presidente Carlos Vieira. O advogado defende Lira em um imbróglio com voceiros sobre terras não declaradas em Pernambuco e já representou a mãe do deputado em um outro processo, ou seja, é homem do Lira e da família do Lira. Também já trabalhou na Codevasf, estatal sob influência de Lira, e alvo de denúncias de corrupção com dinheiro de emendas parlamentares. Deixou o cargo em junho passado. Bom, são 7 horas e 58 minutos. Eu preciso encerrar o programa, mas antes, não desligue, não saia daí, porque continua. Tem o N1 daqui a pouco. Preciso lembrar para vocês que faltam 2 dias apenas para o lançamento da pós-graduação aqui no ICL, tá? Está aqui embaixo, olha, você pode ver aqui, ó, despertaicl.com.br. Vou aqui, botar a mão aqui na frente do meu... Aqui, ó. Se você se interessa por ter um conhecimento teórico que vai permitir você ter uma visão muito mais adequada do mundo contemporâneo, você precisa conhecer a pós-graduação do ICL, ela é super acessível, tem os melhores professores do país, vai ser eu mesmo vou cursar essa pós-graduação, tá bom? Então, conheça, despertaicl.com.br, a inscrição para essa aula de apresentação é gratuita, vão estar lá o Eduardo Moreira e o nosso queridíssimo Gessé, explicando como é que será esse curso de pós-graduação que qualquer pessoa no Brasil pode cursar, inclusive eu estou falando isso por conta do custo, que será um custo social, um custo para que todo mundo possa ampliar, né, ter uma visão panorâmica do processo social e político a partir da formação teórica orientada pelo Gessé e em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é a mais tradicional do país. Dito isso, bom dia para vocês, boa terça-feira, aproveitem o dia com juízo e aproveitem o N1. Quem ficar vendo o N1 vai se encontrar comigo daqui a pouco lá embaixo outra vez, tá bom? Tchau para vocês, muito obrigado pela audiência, até amanhã. Faltam só 2 dias para um momento histórico para o ICL e diria até para a educação no Brasil. O lançamento da pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Se você já está inscrito, segura as pontas aí que está chegando e você vai ficar impressionado com os cursos que a gente vai oferecer e com os professores que vão dar essas matérias. Ninguém pode perder esse momento histórico. Um abraço e até daqui a bem pouquinho tempo.